Olá! Olá, Esbarrei aqui, tudo bem? tudo certo? Boa noite. Boa noite, quanto tempo, né, Quanto Neves? tempo? Quanto Gente, tempo? tem o quê? Tempo que a gente se formou, né? É, 2014. Caramba! 2014. Eu fiz uma engenhoca aqui, viu? Não sei se tá tudo certo. Não estou Não, eu também. acostumado com esse mundo de Aqui é, lives. aqui é na, Sou aqui é na base amador. do improviso e vai dar certo. Vamos que Pessoal, vamos. sejam muito bem-vindos. Vão entrando aí, já vão mandando um aviãozinho pro pessoal, porque a live é top, né, Neves? Acredito que sim. Vai ser top, com certeza. Mas diz aí como é que você tá, me conta. Então, primeiramente, quero agradecer aí teu convite para estar aqui transmitindo um pouco da minha história, dividindo com vocês, com quem estiver ligado aí. É um E te prazer. parabenizar pelo teu trabalho, Obrigada. que sem sombra de dúvidas é muito importante aí, porque sabemos, né, que tem muitas pessoas em dúvida aí, principalmente na nossa Com carreira, certeza. Com certeza. sobre o que fazer, como fazer, a quem recorrer, né? São Sim. dúvidas muito compreensíveis também, né? É importante Sim. dizer, porque tem muita coisa em jogo quando a gente decide sair, né? E não é fácil decidir isso. Então, todo suporte que venha de fora é, sem sombra de dúvidas, muito importante. Com certeza. É uma decisão, assim, importantíssima, né? É, E com certeza o que você falou, a gente dá um suporte é essencial nessa sim. fase. Uma referência, né? Porque acaba que a gente fica sem referência quando a gente está bem inserido lá dentro, né? É um Sim. ambiente que é muito, assim, unido em si próprio, né? Então, É, olhar para fora estando lá dentro é difícil, né? é Quando a gente difícil. sai, fica tudo mais fácil de colocar em perspectiva. Mas É. antes de tomar a decisão é difícil, porque a gente não consegue enxergar muito o muro para fora, É. né? É por isso até que eu dei esse nome, né? Fora da caverna. Sim, Que eu pensei naquele mito, né, de Platão lá da caverna mesmo. Tanto sim. que teve até uma pessoa que mandou pra mim, não sei nem se ela tá aqui me assistindo, mas ela mandou assim: Bárbara, você não errou, não é caverna, não? Ah, Aí eu, é não, é parecido. porque caserna. Eu expliquei pra ela, porque pra quem não é militar é um termo Sim, diferente. sim, sim. Mas e aí, Neves? O pessoal tá entrando aí, fiquem à vontade, estamos em um bate-papo, então vão Oi para entrando, todo mundo aí que está convidando, oi para assistindo. todo mundo. Obrigada por estarem aqui, né? Disponibilizando o tempo de vocês. Mas Certeza. conta pra gente um pouco, Neves, de onde você é, como é a sua história, como começou, né, essa sua ideia de carreira militar, como foi isso? Então, eu costumo dizer que o militarismo ele entra na minha vida até antes de mim mesmo, assim, porque meu pai era militar, né? No caso, Aham. hoje ele trabalha como tarefa tempo certo, né? Ele Ah, foi para legal. reserva, depois ele voltou. Uhum. Então, quando eu fui concebido, meu pai já era militar. E eu nasci num hospital militar, né? Ah, igual a mim Inclusive também. foi, é, Uhum. inclusive foi o hospital que no caso era a minha última unidade que eu trabalhei nos últimos Olha que 5 anos. legal. Sim, Legal. tem uma simbologia legal aí para quem gosta Tem uma de simbologia. ligar coisas aí, tem essa Sim. grande simbologia aí. Eu terminei a minha carreira militar no hospital onde eu nasci, Que né? Essa é a legal. unidade onde eu trabalhei mais tempo também. É Que legal. muito significativo para mim isso. Foi muito Aham. gratificante trabalhar lá e de certa forma retribuir, né? Porque não só eu nasci lá, como meus dois irmãos também. Então ter Que legal. trabalhado neste hospital para mim foi muito importante, Que legal. muito foi muito legal. E então eu fui criado nesse ambiente, né? O meu pai militar a vida inteira. E Aham. a gente, quando a gente é filho de militar, a gente acha que conhece o militarismo, né? A gente acha É, assim que a gente sabe tudo, né? sim. Mas uma conclusão que eu tirei depois, já dentro da carreira, é que eu sabia o que era ser filho de militar, não sabia o que era Aham. ser militar, né? A gente Sim. só sabe o que é ser militar quando a gente é de fato, né? Quem foi, Exatamente. né? E Só quem é quem militar. passa é que sabe. Não Sim, tem é uma como. experiência. Assim, eu que decidi sair, considero uma experiência, né? Porque ela teve um início, teve um fim, foi uma experiência que eu tive. Aham. Então, só depois que eu entrei que eu soube de fato o que era ser militar. Uhum. Mas, assim, a minha ideia nunca foi um grande sonho antes de eu começar a estudar de fato, né?
porque depois que eu decidi que faria o concurso, se tornou um grande sonho para mim, eu desejava muito passar, eu coloquei todos os meus esforços naquilo, né, porque se tornou um desejo grande para mim, mas antes disso não era, eu não enxergava assim como uma possibilidade. Até porque, de fato, assim, o que eu conhecia do militarismo através do meu pai não me encantava muito, assim, não era algo que eu via para mim, né? Sim. Mas a vida vai tomando determinados rumos, né? A gente vai tendo algumas escolhas, a gente deixa de um lado, a gente acolhe do outro. E eu sempre soube que eu queria fazer medicina, sempre foi o meu grande sonho. Eu sempre me vi realizado profissionalmente sendo médico, né? E o militarismo entra na minha vida como uma ponte de acesso a isso, como um trampolim, né? Porque cursar medicina no Brasil não é muito fácil, né? Não é. Isso é um outro papo bem grande a ser falado, mas assim, é um ambiente muito elitista, é muito fechado, é difícil. E para quem não tem a possibilidade de pagar uma universidade privada, que é a maioria esmagadora da população, tu vai ter que recorrer a uma universidade pública e aí tu entra num caminho bem tortuoso, bem difícil. E na época que eu terminei o colégio, fazer universidade privada não era uma opção, fora de cogitação totalmente. E para ingressar na pública eu teria que passar pelo famoso cursinho, né? Fazer algum tempo de cursinho. E na época eu não queria levar essa responsabilidade para os meus pais, eu não queria ser dependente mais esse tempo todo. Por mais que eu sempre soubesse que eles fariam das tripas do coração para que eu estivesse lá, eu tenho certeza disso, mas eu não queria entregar este peso a eles, né? Então eu decidi que eu preciso adquirir independência financeira, estruturar a minha própria situação, para a partir disso começar a correr atrás do meu grande sonho, né? Então o militarismo entra na minha vida nesse aspecto, para que eu pudesse, depois de ser militar, ir atrás desse grande objetivo, né? Porque na época eu ainda pensava que seria possível conciliar as duas coisas. Esse foi um dos enganos que eu tive aí, antes de iniciar a carreira. Eu entrei também com essa sensação. Eu entrei e eu falei, não, lá dentro eu consigo, né? Estudar para Marinha Mercante e tal, que era o concurso que de fato eu queria. Sim. E aí, entrei lá e eu olhava as pessoas da minha especialidade e eu pensava, ou eu estudo, porque senão não vou ter nem aqui, nem lá fora. Tipo, eu precisava estudar, né? Me dedicar lá dentro. Então, não... eu achava que seria possível. Não deu para conciliar no meu caso, né? Não. No meu caso também não. No meu caso também não. Eu achei que seria possível ter essas duas perspectivas alinhadas, assim, mas... frentes, né? Não foi possível. E assim, quais foram as suas primeiras impressões na carreira militar? Como foi? Então, para ser bem sincero, para surpresa de mim mesmo até, as minhas primeiras impressões foram muito positivas. Eu não imaginava que seria como foi, né? Eu sempre tive uma régua baixa, assim, tipo, por justamente eu não me ver naquele universo, eu pensava que aquilo não era para mim. Então, por consequência, eu não me via sendo alguém que teria algum tipo de destaque lá dentro, sabe? Entendi. Então, quando eu entro na escola, né, que para mim foi o melhor período da minha carreira, é um pouco controverso, mas eu acho que foi o melhor período da minha carreira, porque foi ali onde eu me conheci muito, né, o que me dá estrutura até hoje na minha vida, agora fora do quartel. Então, as minhas primeiras impressões foram muito positivas nesse aspecto, porque dentro da escola eu percebi que, assim, eu não gosto de usar muito esse termo da meritocracia, mas nesse caso se aplica porque lá a gente está em vários sentidos nas mesmas condições, então a gente tem as mesmas possibilidades para avançar, né? Então, a partir do momento que eu consigo ter o meu destaque lá dentro, que eu consigo obter resultados, né, a partir do meu esforço, aquilo ali me trouxe uma sensação agradável, né? Entendi. Assim, eu passei muito bem colocado no concurso, né? Durante... Você foi o 01, não foi? Dos camisetas. Dos camisetas, que a gente fala, eu era o 02, mas depois do 01 acabou saindo, eu me tornei... Eu fui primeiro colocado do meu estado, quando eu fiz o concurso, e eu estava ali entre os 10 primeiros do Brasil. E durante o curso eu me mantive sendo o primeiro colocado da minha especialidade, né? Sim. Durante os 4 semestres, o que era bem difícil, mas, como eu disse antes, né, através do meu esforço, eu estava conseguindo chegar nesses patamares. Eu também recebi medalha, né? Eu fui mérito especialista, fui mérito intelectual, fui mérito militar. Então, me trouxe essa sensação, infelizmente falsa,
de que dentro da carreira militar, quanto mais tu se esforça, tu tem algum tipo de retribuição, né? O que não se aplica depois durante a carreira, infelizmente. É isso que eu falo, né? Você sai da bolha. Tipo, lá na bolha é uma coisa, né? Aquela realidade ali da escola de formação, aquela coisa ali, é totalmente diferente quando você sai. Sim. Isso até que eu pergunto, qual foi sua percepção quando você entrou, no caso, na escola, quando você saiu também? Tipo, qual foi a sua percepção, assim, tipo? Sim. É, bem diferente. Bem diferente. São mundos diferentes, né? A formação é um universo e a carreira é outro universo, né? Dentro da escola existe também um sentimento de solidariedade muito grande, porque lá dentro estamos todos nas mesmas condições, né? Sim. Então a gente tem essa coisa do acolhimento, assim, a gente tem essa coisa mais do estamos aqui juntos e, né, estamos passando pelas mesmas situações, exatamente. Uhum. Por mais que exista aquela dinâmica de, assim, né, as séries inferiores, vamos lá cobrar o pessoal, vamos fazer aquele teatro, aquela coisa toda, ainda existe esse sentimento de estamos aqui no mesmo barco, a gente está andando junto, tipo, né, vamos se apoiar aqui, vamos se apoiar ali e tal. E depois, durante a carreira, isso também, no meu ponto de vista, se perde bastante. Eu não sentia mais esse tipo... Claro, salvo as exceções, né, das amizades que a gente constrói. Claro. Eu, pelo menos, sou muito grato, assim, um dos pontos positivos que eu carrego comigo da carreira foram algumas pessoas que eu cruzei o caminho, que eu levo até hoje, vou levar para sempre junto comigo. Mas salvo essas exceções, essas pessoas que estão contigo ali depois, eu acho que se perde também esse senso de solidariedade, esse espírito de corpo, como comentaram aqui. E, no meu ponto de vista, ele se perde. Entendi. Depois na carreira. Entendi. E você esperava alguma coisa da carreira militar em si, assim? Você criou algum tipo de expectativa que você dizia, não, eu esperava isso aqui e foi isso aqui? E olha, para ser bem sincero, não, assim. Eu gosto de olhar para essa minha experiência com carinho e com orgulho, porque, primeiramente, existem muitas pessoas que ainda estão na carreira, né? Que ainda... meu pai é o meu maior exemplo de militar e tem pessoas que eu considero muito que ainda estão lá dentro. Então, eu gosto de olhar com respeito e com admiração para a carreira por conta disso. E por conta do tempo da minha vida que eu entreguei a isso também, né? Eu acho que a partir do momento que eu não olho com admiração para esses quase 10 anos que eu vivi, eu estaria caindo num lugar de arrependimento, né? Eu não posso me arrepender de 10 anos da minha vida. 10 né? anos, Quantas não dá pra horas? Fora, né? De forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Então, eu tenho que olhar com isso com carinho e absorver o que eu tive de bom, né? Desse momento. Então, assim, o que eu esperava, né? O meu ponto alto de espera era adquirir minha independência financeira. Eu adquiri. Sim. Né? Eu adquiri. A FAB me proveu, né, essa independência financeira que, para minha realidade naquele momento, era algo inviável, né? Eu recebia aquele salário num curto período de tempo, vamos dizer assim, de formação. Não via outro caminho que pudesse me levar a isso, né? Então, sou muito grato a isso. E eu também sou muito grato a um sentimento que eu desenvolvi de... Assim, vamos construir essa ideia de uma forma mais... olhando um pouquinho mais para trás. Eu perdi alguns amigos durante a carreira militar, inclusive, por serem pessoas que estavam, assim, digamos, na mesma linha de pensamento que eu tinha e durante a carreira acabaram destoando muito de mim. O que não é um problema, porque discordar é sempre muito favorável e positivo, mas existem coisas que cada um considera, né, inaceitáveis, que não concorda, que não cabe para a sua vida, né? Sim. Então eu tenho muito bem exatamente, eu tenho muito bem categorizado para mim o que são essas coisas. E eu acho que o ambiente militar, tendo esse universo mais fechado, mais conservador em alguns aspectos e reacionário em outros aspectos, ele cria um ambiente onde certas ideias são mais aceitas do que outras, né? E tem muitas pessoas que eu digo que eu perdi na minha vida porque eu não tenho mais elas e não tenho interesse em tê-las na minha vida, que eu acredito que foram para esse lado muito por influência do ambiente militar, né? Quando eu passo quase 10 anos da minha vida lá dentro e eu mantenho o meu ponto de vista até o final, sempre
dentro das regras, sempre com muito respeito e com muita humildade também em reconhecer coisas que eu mudei. Mas se eu passei por esse período todo mantendo quem eu era, a partir de hoje na minha vida, nada mais vai fazer com que eu mude. Se eu passei pelos 10 anos de carreira militar mantendo a minha palavra, mantendo a minha postura, mantendo os meus princípios, né? Porque a gente muda muito, isso é muito importante também. Eu espero que eu mude para sempre na minha vida, nunca quero permanecer igual, mas que eu mude ainda dentro do que eu acredito. Com certeza. Isso é muito A importante. base, a sua base, Exato. que é a sua identidade. Os meus né? princípios, do que veio da minha família, valores. o que veio da minha vida. Exato. Com certeza. Então, se eu passo por 10 anos de carreira militar e mantenho a pessoa que eu sou, nada mais vai me fazer mudar. Então, eu acho que um dos grandes prêmios que eu levo da carreira é isso, sabe? Eu posso ser quem eu sou em qualquer lugar. Porque se eu passei por esse período sendo, nada mais vai me abalar. Com certeza. E assim, pelo menos para você, pelo que eu tenho percebido, e para mim foi também, um período de autoconhecimento muito grande, né? Muito, Nossa, muito. Eu sempre digo assim, eu acho que a gente não tem que sofrer para chegar em algum lugar, eu acho que a gente não tem que ter alguma perda, algum impacto muito grande para chegar em algum certo ponto da nossa vida, mas tem vezes que a gente sofre, tem momentos que a gente sofre, tem momentos que a gente é abalado, né? E se isso te traz algum resultado, tá tudo bem também. Então, assim, muito da confiança que eu tenho em mim hoje, né, é olhando para esse período que passou e dizer assim, cara, se eu estudava naquelas condições, eu consigo estudar hoje. Sabe? Com certeza. Se eu conseguia ser organizado e disciplinado naquelas situações, eu consigo ser organizado e disciplinado hoje. Né? Que legal. Às vezes, né, a gente entra assim, de repente, em contato com uma pessoa que não é muito agradável para o nosso dia a dia, né? Ou, enfim, algum outro contexto assim. Cara, se eu convivi com certas pessoas nas quais eu convivi e passei por aquilo, eu vou conseguir conviver com essas pessoas com hoje. certeza. Não vai ser tão difícil assim. Eu não sei no alojamento masculino de vocês, né? O nosso tinha 85 mulheres. Sim. Então, assim, se eu convivi com 85, né? No mesmo quarto, dividindo o banheiro, né? Tipo, dormindo do lado. Sim. Que é, eu até acho que durante a carreira eu tive contato com situações mais complicadas do que durante o curso mesmo, assim. Sim, de posicionamento, de forma de tratar outras pessoas, né? Sobre algumas situações que a gente não imagina que vai ver, né? Sim. Coisas erradas, assim, às vezes. Acontece em todo lugar, né? Problema tem em todo lugar, pessoas, né, desqualificadas ou que não mereciam estar em certas posições, isso acontece em todo lugar, né? Mas não é porque acontece em todo lugar que a gente tem que normalizar esse tipo de coisa. Com certeza. O que é errado deve ser criticado. Não é normal. Exatamente. Exato. O que está errado tem que ser criticado em qualquer espaço, em qualquer lugar. Em qualquer instituição. Não deve haver espaço para se normalizar o que é errado. Por mais que aconteça desde sempre. E durante a carreira eu vi muito mais situações assim do que durante o curso, sabe? E também assim, pelo menos para mim, durante o curso, você também ainda é imaturo, né? Ainda todo mundo ali do seu meio. Exatamente, todo mundo ali do seu meio, a maioria, a mesma idade ali, né? 18, 19 anos, então é todo mundo imaturo ali ainda. Sim. Agora, quando você vai, de fato, né, sai da bolha, aí você se depara com todo tipo, pessoas mais maduras, pessoas mais antigas, porém imaturas, né? Que acontece muito também. Muito. Então, o problema é criticar o quê? Quando o superior está colado em você, analisando cada vírgula utilizada. Ai, ai. Mas me diz uma coisa, Neves. Como é que foi o seu processo de decisão? Assim, você falou que já entrou, né, com essa mentalidade da sua independência, você já realmente se via como médico, então você já se conhecia a esse ponto, mas você já tinha decidido assim, vou sair com 5 anos, ou então vou sair com 7, que dão 9, né, de carreira, como foi? Na verdade, a minha ideia era sair quando eu fosse aprovado no vestibular. Né? Eu tinha isso em mente. Quando eu for aprovado no vestibular, eu vou sair. Mas, né, como a gente falou antes, né, a vida vai tomando outros caminhos, a gente vai, né, mudando alguma coisa ou outra e tal. E tem muito da insegurança também da hora de sair, né? A gente acaba esperando a hora certa, né? Como se tivesse uma hora certa. Você quer o momento perfeito, né? Como se fosse cair um recadinho lá do céu e dizer, agora é a hora. Exatamente, é o que as pessoas esperam, viu? Eu também eu esperei uma época também por ele. Ele não caiu. Acontece.
Acontece. Quem nunca? Mas assim, eu tinha, né, em mente, então, já que eu sairia, quando fosse aprovado no vestibular, mas as coisas foram indo e na verdade, o caminho mudou um pouco também. Eu cursei uma outra carreira durante um tempo, uma outra carreira, misturando com o espanhol já. Estudei uma outra, fiz um outro curso durante um tempo, fiz medicina veterinária ainda no Brasil, durante 1 ano e meio, consegui uma bolsa. Depois eu acabei saindo e comecei a estudar para o vestibular. Então, eu tinha em mente isso, né? Passei no vestibular, vou sair. Acabei não passando durante o tempo que eu estava na FAB, né? Mas as coisas foram indo, sabe? Eu achei que ainda seria... Talvez haveria a possibilidade de eu passar e ainda permanecer na carreira, né? Isso achei que seria viável também durante um tempo. Mas, assim, a decisão mesmo veio, de fato, quando eu não conseguia mais enxergar viabilidade da minha vida dentro da FAB, sabe? Quando não tinha outra opção se não sair, sabe? Eu sou muito de criar, assim, hipóteses, né? Realidades na minha cabeça, tipo, se eu fizer tal coisa, vai acontecer isso, se eu fizer tal coisa, vai acontecer aquilo, e comparar as possíveis realidades, né? Os multiversos, vamos dizer assim. E quando eu sempre que eu comparava, ainda tinha, né, não, mas eu posso ficar aqui ainda e fazer tal coisa, tudo mais, e tal. Isso foi, durante os anos, isso foi afunilando e foi diminuindo. Quando eu supus várias possibilidades, várias realidades, e nenhuma delas era pior do que continuar, eu vi que não tinha como eu estar ali. Era hora de sair, sabe? Não tinha mais como. Não tinha mais viabilidade. Isso foi no ano mesmo? Isso foi no início do ano passado. No início do ano passado. Eu tive um breakdown, assim. Claro, né? A nossa vida é formada por vários contextos, né? Vamos dizer assim, a gente tem a vida pessoal, a vida profissional, né? A vida acadêmica, vamos dizer assim. Por mais que não exista uma separação, porque tá tudo junto, né? Tudo converge em nós mesmos, né? A gente pode dividir, às vezes, um pouco para ter um pouco de análise, né? Eu faço isso em de perspectivas, né? Então, se tá tudo legal e tem um ponto ali que tá ruim, as coisas ainda se acertam, né? Quando, eventualmente, tudo fica meio ruim ao mesmo tempo, a gente, né, tem um... Então, eu tive ali um momento ali onde tinha várias coisas ruins, assim, juntos. Queria um ponto de atenção. E tinha essa questão da FAB muito forte ali, que estava muito ruim na época. Né? Estava muito ruim na época. Eu costumo dizer... Peraí, que tem um... Não sei se dá pra ouvir que tem um cachorro latindo. Não, tá dando pra ouvir de boa. Não? Tá. Então, quando eu né, me vejo nesse contexto, assim, com relação à FAB, especificamente, eu me sentia muito desvalorizado, desrespeitado e desamparado. Principalmente desamparado. Né? Eu acho que quando tu vai seguindo a carreira, né? Eu vou pegar o meu exemplo. Vou me pegar como exemplo porque eu tô falando sobre mim, né? Eu estudo 2 anos dentro da escola de especialista. Sou o primeiro colocado da minha turma. Eu tenho um conhecimento técnico, né? Que eu adquiri durante esses anos. E quando eu começo a trabalhar, eu sou jogado de sessão para sessão, sem mais nem menos. Eu desempenho inúmeras tarefas que não tem nada a ver com o que eu estudei. E eu desempenho inúmeras tarefas que não tem nada a ver entre si. Eu não recebo nenhuma orientação de como desempenhar essas tarefas. Eu só tenho que fazê-las. É complicado. E eu não vejo um fim para o que eu faço também. Isso é uma questão mais pessoal minha, né? Tem pessoas que conseguem se adequar a esse tipo de trabalho, né? Tu vai fazer isso e tu não sabe o que vai acontecer depois, mas tá tudo bem. Eu não sou essa pessoa. Né? Eu gosto de ver finalidade nas coisas. Exatamente. Eu gosto de ver o propósito daquilo. Exato. Exatamente. Me sentir parte do processo. Eu não via finalidade alguma no que eu fazia. Então, assim, eu acho que o desrespeito e a desvalorização vem disso, sabe? Desse lugar de tu não se sentir, assim, minimamente necessário, porque se tu é julgado de sessão para sessão, isso quer dizer que qualquer pessoa faria o que tu tá fazendo. Exatamente. Né? Quando te dão um serviço, uma atribuição, sem te dar a instrução necessária para que tu desempenhe aquilo, tu também está sendo desvalorizado, porque tu vai aprender do teu jeito e tudo mais. E o desamparo, para mim, que era o que mais pegava, é a nítida sensação de que
Se der tudo certo, as coisas vão correr como sempre correram e daqui a pouco tu vai estar em outro lugar e tudo bem. Mas se der errado, a culpa é tua. É. E quando tu trabalha num hospital, que foi eu trabalhei durante os últimos 5 anos no Hospital de Canoas. Uhum. Eu levo muito a sério isso, de trabalhar dentro de um hospital. Eu levo muito a sério qualquer trabalho que a gente desempenha, né? Antes trabalhava no SINDAC, porque era muito delicado. Mas tu trabalha no hospital, tu vê as pessoas indo lá por Sim. variados motivos e todos eles, né, geralmente não são bons. Se a pessoa está indo para o Sim. hospital, né, algo está Exato. acontecendo. Então tu vê as pessoas indo para lá e tu se sente parte do background, né, do que Sim. está fazendo as coisas acontecerem e tu vê que tem muita coisa errada acontecendo. E tu vê que tu faz parte dessas coisas erradas em alguma medida. Sim. Então isso para mim pegava muito, sabe? Eu via as coisas dando errado, eu via as pessoas precisando da assistência e muitas vezes não conseguindo uma consulta ou não tendo a estrutura necessária para que aquilo acontecesse, o processo demorando muito e a situação se complicando e eu me sentia parte daquilo porque eu era parte daquilo. Sim. Sabe? Então era um desamparo muito grande. Era um desamparo muito grande. Isso foi assim o que mais me pegou durante os últimos anos, sem sombra de dúvidas. No meu caso, assim, uma coisa que eu percebi é que também, como você falou, né? Essa troca o tempo todo de sessão, de função e tal, você acaba não ficando bom em nada. Você não cria profundidade em nada. Então, eu não tinha, pelo menos, condições de chegar e falar assim, eu sou muito boa nisso aqui, isso aqui eu faço excelência, isso aqui é o meu, eu consigo dar o meu melhor, porque um tempo você está fazendo aquilo ali, daqui a pouco você já é jogado para fazer outra coisa, e daqui a pouco destinado para outra coisa, e é justamente isso que você falou. Você não recebe uma orientação, né? Você não tem um amparo a respeito daquilo. Se der errado, a culpa é sua. Se der certo, deu porque também você se virou ali e fez. Na verdade, você não sabe nem se está fazendo exatamente como deveria ser feito. Então, assim, uma coisa que eu via muito e me irritava, confesso, assim, era a questão de retrabalho. Justamente por isso. Porque as pessoas não recebem as orientações. Muitas vezes ela está fazendo uma função que não tem nada a ver com ela, né? Então, aí chega lá na frente, dá um erro muito grande, aí volta tudo de novo o processo, porque fizeram errado, então é retrabalho. E aí você não vê o fim daquilo, né? Exato. Eu, pelo menos, quando eu estava em Boa Vista, assim que eu cheguei lá, eu lembro que uma dentista era chefe do hotel de trânsito. Tipo, sabe? Olha. Eu fiquei colocando no lugar dela. Gente, a pessoa é dentista e é chefe de um hotel, qual é o sentido? Né? Sentido tanto para ambos, né? Tanto para ela, quanto para, sabe, ter contratado, né? Porque é temporário, contratado uma dentista para ser chefe de hotel, né? Sim. Tipo Essa parte do assim assunto chega a me dar certos calafrios ainda. Porque isso pra mim tá muito recente em mim, assim, sabe? Mas é isso, tipo, eu me graduei, eu me formei, né? Eu tenho um diploma em telecomunicações aeronáuticas. E os meus últimos 5 anos eu fui encarregado da garagem do hospital. Eu trabalhei como assistente da subdivisão de infraestrutura. Eu fui secretário da subdivisão de infraestrutura. Eu era responsável por limpeza de fossa, por supervisionar a limpeza de fossa. Ao mesmo tempo que eu estava juntando orçamento para um possível pedido de empenho para a reforma da sala do raio-x. Sim. Mas eu sou formado em telecomunicações. Sim. Só que ao mesmo tempo eu tinha que montar o som da formatura. E essas 3 coisas se conversam em nenhum lugar. E principalmente sabe? dentro Então... de você. Bah! Nossa! Eu acho, né? Aí o negócio já tava... Já era entendeu? Eu acho que é uma das coisas mais agravantes, assim, porque elas não se conversam nem fora e principalmente dentro de você. Você olha é um conflito o tempo todo, integral, assim, o tempo inteiro. Porque ainda tem as questões aí da convivência, né, das pessoas, e daí tem a questão do serviço. Nada se junta. É sempre tudo muito segmentado. Né? É sempre tudo muito deslocado, assim.
O Danilo perguntou assim: vocês teriam ficado na carreira se a corporação soubesse aproveitar e organizar as especialidades em suas devidas funções? E aí, Neves? Olha, ter ficado, eu não digo que com certeza sim, porque, como eu disse, né, eu sempre tive esse meu sonho, né, de estudar medicina e acredito que não seria possível conciliar com a carreira, seria muito improvável, né, sobretudo numa universidade pública, mas sem sombra de dúvida teria uma carreira muito mais saudável nessas condições. Com certeza. Né? Eu também. Eu não queria... minimamente viável, assim, sabe? Porque isso para mim é o mínimo. Né? Eu não estou nem falando do que é extraordinário a mais hoje em dia, né? Que é trazer as pessoas para o debate, né? Colocar as pessoas a conversarem, falar sobre o mundo, né? Melhorar processos. Isso para mim seria algo, né, a mais, né? Eu acho que tu colocar as pessoas para trabalharem nas funções as quais elas estudaram para estar, isso é o mínimo. E não existe o mínimo. Para mim, na minha realidade, no meu mundo de hospital da Aeronáutica de Canoas, isso não existia. Em nenhum nível. Eu trabalhei em 4, eu servi em 4 unidades, 4 estados, né? Em Boa Vista, Roraima, São Paulo, Campo Grande e aqui em Brasília. E a mesma coisa, assim, nos 4 eu vi a mesma coisa, essa questão justamente que você falou. Né? Eu não, assim, é uma palavra que eu acho forte de se usar, né? Eu uso ela com muito cuidado, mas a palavra que eu uso para definir esse contexto que a gente está falando é amadorismo. Eu trabalhava num ambiente amador. Nós estávamos lidando com vidas de pessoas numa instituição que existe há décadas, que tem uma infraestrutura gigante, tem um capital humano gigante, tem acesso a um conhecimento gigante. Sim. E o ambiente era, acredito que é ainda, porque faz pouco tempo que eu saí, não vai ter mudado nesse pouco tempo, amador. Essa é a palavra. É um amadorismo em todos os aspectos. Eu acredito que essa questão da hierarquia, da disciplina, que são os pilares, né, do militarismo, até certo ponto acaba sendo um pouco prejudicial. Porque até isso as pessoas se sentem menos à vontade de expor suas ideias e, né, trazer coisas novas. Existe toda uma gama de procedimento, né, de justamente a hierarquia e tal. Então, assim, às vezes alguém aqui pensa e quer trazer algo que, putz, até chegar aqui... Sim. E não viabilizam, né, novos caminhos. Né? A gente está em 2022 já, o mundo está mudando, tudo mudou. Tudo bem, existe um protocolo a ser seguido, existe uma instituição que ela tem, né, os seus protocolos, e está tudo bem. Tudo tem protocolo. Né? O protocolo mais, digamos, livre e aberto, ele é um protocolo. Né? Claro. Mas nós podemos rever protocolos. Nós podemos contribuir com novas ideias, né? Eu trabalhava num ambiente no qual eu via cabos e soldados super capacitados, fazendo faculdade, sabe? Tipo assim, um pessoal super dinâmico e aberto. As pessoas não tinham voz. Nenhuma. Né? Nós fazíamos... eu participava de alguns... a gente chamava de jornada, que era um ambiente no qual pessoas do efetivo apresentavam cases, né? Da área de saúde, então existia uma troca de ideia entre os oficiais, era muito bem segmentado, né? Eu participava disso porque eu fazia parte da estrutura, né? Eu não participava do evento, né? E ali rolava uma troca de ideias muito importante e muito positiva para o hospital, para a unidade. Mas só quem falava eram os oficiais. Não existia espaço para graduado, para cabos. Assim, nem entravam no lugar, sabe? E tipo assim, cara, isso não existe mais, sabe? O mundo não tá assim. Né? As ideias valem muito hoje em dia e elas deveriam ter a mesma viabilidade lá dentro, sabe? Mas é justamente isso que eu te falei. A questão da hierarquia e da disciplina, até certo ponto, ela prejudica justamente nesse aspecto. Sim. Justamente o acesso para as pessoas chegarem lá em cima com as suas ideias e ponto de vista, enfim, é extremamente rígido. Sim. Assim... Eu costumo dizer que eu não gosto de trazer a minha experiência pessoal para
exemplificar a FAB de forma geral, porque a minha experiência ela é muito limitada, né? Eu tenho pleno conhecimento de que a FAB ela é muito diversificada no sentido de ambientes, né? Trabalhar no SINDAC é uma coisa, trabalhar na base é outra, trabalhar no hospital é totalmente diferente. Trabalhar no aeroporto, no destacamento é totalmente diferente. Então, a minha experiência de hospital, subdivisão de infraestrutura, ela não é nem de longe suficiente para exemplificar a FAB como um todo. Né? Então eu não gosto de trazer essa minha experiência, às vezes, a questão do desamparo, que eu falei antes, da desvalorização, porque eu não sei o que acontece na porta do lado, sabe? Eu não sei o que acontece na unidade do lado. Às vezes é uma situação definida ali por um comando específico, por um diretor específico, sabe? Mas, assim, de forma geral, né, o que eu tenho liberdade e autonomia de dizer de forma geral, assim, que me desagradou, me desagrada, que tem um ressentimento em mim, a primeira linha seria a entrega à sociedade do que a gente faz. As Forças Armadas são uma instituição de Estado, né? Nós trabalhamos para a sociedade, para as pessoas, e esse trabalho ele é entregue. Aí eu faço um adendo, porque é algo que eu sempre procuro dizer para os outros que existe um trabalho que é feito pelas Forças Armadas, pela FAB especificamente, muito importante à sociedade, as pessoas não sabem disso, né? Existe uma falha, eu acho, da própria FAB de demonstrar isso para as pessoas, que seria muito importante. Divulgação. Exato. Eu ainda, assim, ó, posso exemplificar ali, o controle do tráfego aéreo e transplante de órgãos, de transporte de órgãos a serem transplantados. Cara, isso é incrível. Isso é encantador. E as pessoas não sabem disso. E a FAB faz muito bem. Isso devia estar em todos os lugares para as pessoas saberem, sabe? Eu tenho muito orgulho, fico muito feliz em contar isso para as pessoas, explicar um pouco como funciona, porque isso é demais. E as pessoas não sabem disso, né? Mas ainda assim, com esse ponto muito bem esclarecido, entrega muito pouco. Podia entregar muito mais. Como eu disse antes, nós tínhamos, né? A FAB tem uma estrutura gigante, infraestrutura, capital humano, conhecimento, material. Podia entregar muito mais para as pessoas. E não entrega. Né? Aí entra a questão da eficiência, né? De colocar as pessoas certas nos lugares certos, de modernizar processos, né? Eu comento assim que quando eu saí de Curitiba para ir para Canoas, para o hospital, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei no hospital, na época estava tendo um surto de dengue muito forte, e nós, fadados de 7º uniforme, no final de semana, uma divisão do hospital produziu uns flyers, uns cartões, e nós fomos nas periferias da cidade para levar informação para as pessoas, para conversar com a população. Porque nós somos um hospital militar, né? Existem pessoas capacitadas ali para isso. E nós vamos levar esse conhecimento para as pessoas. Salvar vidas, levar informação, levar ciência, levar conhecimento. Cara, aquilo me encheu, assim. Foi um dos meus melhores momentos na FAB, sem sombra de dúvidas. Era chato, era sábado de manhã, era domingo de manhã, estava cansado, estava andando de 7º, sim. Mas eu estava orgulhoso de fazer o que eu estava fazendo, porque é isso que a gente tem que fazer. Não, e outra entregar coisa, você serviço. Exato, você total. o propósito daquilo. Exato, então não nós importa estávamos se é sábado, servindo se as é pessoas. domingo. Exato. Exatamente. Você tá nós estávamos servindo as pessoas, sabe? Aquilo ali me encheu de uma empolgação. Eu falei, cara, essa vai ser a vida que eu vou ter agora, isso é muito legal. Lê do engano. Foi uma vez só, nunca mais. Depois disso, nós entramos numa pandemia, né? O mundo virado num caos. Eu pensei, cara, agora nós vamos agir, porque nós somos um hospital. Né? E ao mesmo tempo que eu estava com aquela lembrança afetiva de que nós iríamos sair para as ruas para informar as pessoas, como a gente fez com a questão da dengue, a discussão dentro do hospital era se era certo ou não usar máscara. Entendi. Entre pessoas da área da saúde. Entendi. De um hospital militar. Sabe? Então aí, assim, é um balde de água fria, assim, indescritível. E o segundo ponto... Total, né? Então, esse ponto da questão da entrega para a sociedade, e o outro ponto que a gente estava falando antes, da disciplina e hierarquia, né? Até onde a instituição, de fato, vive a imagem que ela passa para as pessoas. Sabe? Disciplina e hierarquia. Para quem? Em quais situações? O soldado que chega atrasado no serviço tem o mesmo tratamento do tenente que chega atrasado para hasteamento da bandeira? Não.
O soldado que falta o serviço, que pede uma dispensa, tem a mesma flexibilidade, o mesmo caminho de acesso que o oficial que não vai toda quarta-feira porque tem uma atividade fora? Sabe? Assim, essa imagem de retidão que a gente passa, né? Da formatura muito bonita, muito organizada, que de fato é, né? É muito lindo. Até hoje eu olho os vídeos, eu busco o nosso vídeo de formatura, eu fico encantado, né? É um trabalho gigante. Nossa, tá louco. Eu choro, e só a gente que vendo. treina que sabe também, né? Que sabe. O trabalho que dá. Exato. Mas daí eu fico pensando, só pra formatura? Por que no dia a dia não é assim, sabe? A disciplina, não só a disciplina, essa disciplina do respeito, né? Do bom dia, senhor, boa tarde, senhor. A disciplina do ambiente, sabe? Volto a dizer, quando a gente coloca uma dentista para chefiar um hotel de trânsito, um fisioterapeuta para chefiar subdivisão de infraestrutura, isso não é fruto de um ambiente disciplinado. Isso é fruto de um ambiente desorganizado. Né? Quando coloca um sargento primeiro colocado da turma dele para desempenhar, formado em telecomunicações, para ser encarregado de garagem, cara, isso não é um ambiente disciplinado, sabe? Isso vai ocasionar, vai ter como consequência inúmeros outros problemas. Tu vai ter que ter outras pessoas para solucionar o problema. Então tu cria um problema e depois tu tem um trabalho para solucionar esse problema que tu criou. E além disso, mas o ambiente, o problema grande em si, sabe? Então assim, acaba que é uma retroalimentação, né? Infelizmente, no fim das contas, a instituição acaba servindo para manter a ela mesma e esse trabalho não extravasa. Ele não entrega, né? Ele não gera frutos como poderia e deveria gerar, porque é a obrigação, né? Uma instituição de Estado deve servir ao Estado. Ela serve, volto a dizer, serve, faz o que faz muito bem, mas deveria e poderia fazer muito mais. Muito mais. E acontece de existirem muitas pessoas frustradas, né? Lá dentro. Nossa Senhora! Essa palavra que tu usou aí é o que define. É o que define. Cara, assim, no final, ali onde eu já tava, assim... Tipo assim, eu já tinha prazo, já tinha data pra sair, já tinha assinado a documentação toda, que eu já tava naquele... Eu achei que seria o período mais tranquilo, porque eu já tava indo embora e tal, mas na verdade foi onde eu comecei a ver mais coisas. Eu nunca vi tanta gente frustrada no mesmo lugar como eu via dentro da fábrica. Nunca vi. Por isso até foi uma das coisas, eu confesso aqui, eu acredito que eu já tenha falado isso, que foram uma das coisas que me motivaram a fazer o Fora da Caserna. Porque sim, em todos os lugares que eu servi, eu via pessoas muito frustradas. E não é pouco. E como é um concurso, né? Tipo, a pessoa batalhou para estar ali, existem muitas pessoas que sustentam as suas famílias, não tem essa possibilidade de sair, né? Não tem privilégio. Não tem esse privilégio e não tem assim, uma perspectiva também aqui de fora, né? Por isso até que eu pensei, poxa, tem gente que não tem nem noção de como é lá fora. Porque assim como você também, eu acredito que você chegou a trabalhar antes de entrar na aeronáutica? Muito. Chegou a... Bastante. Não, então, eu tinha trabalhado, então foi meu primeiro emprego. Então, assim, pelo menos no ambiente feminino, o masculino até que muda um pouco, né? Mas no feminino, a maioria das meninas era o primeiro trabalho. Né? Então, assim, era a primeira percepção de trabalho, de ambiente profissional, de carreira, né? Não tinha nenhuma base, nenhuma, como é que se diz? Nada para ancorar, né? Não tem nenhum... Outra referência. Uma outra referência, exatamente. Fugiu a palavra. Não tem nenhuma outra referência. Então, eu pensei, bom, eu saí, eu preciso trazer referências para essas pessoas. E não é a intenção, que nem eu falei, repito aqui, talvez tenham pessoas que não tenham visto as minhas outras lives do Fora da Caserna. Eu repito aqui que a intenção não é ficar falando mal da força, não é ficar falando mal das Forças Armadas de forma alguma, e principalmente convencer ninguém e falar, gente, saia, peçam baixa de forma nenhuma. Né? Aqui é para trazer a nossa percepção, a nossa visão, o motivo pelo qual os convidados, no caso meu, eu já fiz a minha live, mas os convidados pediram abaixo, o que levou, quais foram as percepções dele em relação a isso, a vivência dele lá dentro. E para trazer referência, é uma referência, para criar referências para você, para que você não acredite que é só isso, né?
você não acredite que não existe um mundo lá fora. Fora, você claro. também passe a olhar com outros olhos também. Não é só esse olhar assim, poxa, tá tudo ruim aqui dentro e tal. Não, olhar para o seu trabalho como sendo algo que, poxa, você tem que dar o seu melhor ali, né? Eu acredito muito nisso. Você tem que honrar esse teu emprego, você tem que honrar esse teu salário. Exatamente. Você serve o Estado, assim como o Neves falou, né? Você serve o Estado. Então não é para tipo, vou cruzar meus braços aqui, vou ser o pior profissional do mundo, de forma nenhuma. Que acontece muito. Acontece muito. Acontece muito. Se acomodar porque é salário fixo, porque não tem uma perspectiva maior de crescimento, é só aquele tempo, é por tempo, né? Sim. Então não tem outra possibilidade de crescimento. Então, assim, é para justamente você ter uma referência, mas também criar uma noção e um senso de responsabilidade. Sim. Tu trouxe um ponto que eu acho muito importante. Eu estava pensando nisso até esses dias agora, quando eu estava pensando sobre a live, que assim, eu acredito que aconteça uma dinâmica implícita. Eu acho que não existe algo assim dentro da fábrica que diz, tem que ser assim e vai ser assim, mas acontece, implícita e muito perigosa, na qual a gente se forma, a gente chega com muita empolgação para trabalhar. Existe até aquele pensamento, ele é novinho, daqui a pouco ele vai mudar. Porque é assim, né? Tu chega com aquele estouro, é um foguete com potência e tu vai mudar o mundo, e tu vai mudar a tua sessão, a tua unidade, tu vai fazer, vai acontecer. E com o tempo isso vai caindo, né? Então é essa dinâmica que eu me refiro. Eu acho que a instituição, infelizmente, acaba te tirando muito, né? Te tira a tua vontade de crescer, porque ela é limitada e as coisas são assim, né? Ela te tira o brilho de trabalhar, porque tu acaba vendo que muitas coisas não vão para frente, não dão certo, e os processos param e eles demoram, né? Ela te tira o teu brilho de trabalhar, porque tu vai tentar pedir uma transferência, aí não vai dar certo, não vai rolar, né? Ou tu quer profissionalizar mais o teu setor, tu quer trazer mais gente para trabalhar contigo, tu quer fazer um ambiente mais técnico, mais certinho, também não dá certo. Então, eu acho que a instituição acaba te tirando muito, né? Sim. E daí depois ela te dá poucas coisas em troca. Tu tem uma sexta-feira. Tu não vai participar dessa formatura. Então acaba que a pessoa acaba se agradando com muito pouco. Porque já tirou tudo que ela tinha, sabe? E daí quando tu vê a perspectiva do nada, qualquer coisinha serve, sabe? E daí nessas pequenas migalhas isso vai alimentando e vai levando até o fim da carreira. Só que isso aí proporciona frustração, né? As pessoas trabalham sem brilho, né? Sem vontade. Elas estão lá porque elas têm que fazer aquilo, esperar a sexta-feira chegar e para depois ir embora, né? Não existe mais na pessoa aquele sentimento de mudança, de transformação, de melhora, de evolução. Aquilo inovação. Se perdeu. Totalmente. Exatamente. Aquilo se perdeu, né? E não volta mais. Então, aqueles outros 20 anos que tu ainda tem para trabalhar, 21, 22, são muitas vezes baseados nisso, nas pequenas migalhas que tu vai recebendo e acaba tratando aquilo como uma grande coisa, porque tu já estava no nada. E daí qualquer coisinha que entra... Então, uma coisa que eu acho também, Neves, é até a aposentadoria integral, né? Que acontece também disso alimentar, não só essas pequenas coisas que você falou, mas a questão da aposentadoria ser integral, muitas pessoas ficam ali por conta disso mesmo. Claro. E eu não tô aqui carteando nem nada, eu já escutei pessoas falando isso pra mim. Claro, a gente pensa muito nisso, claro. Exatamente. Né? Não é o que é segredo pra ninguém, mas assim, inclusive até quando o Marcelo... Vocês eram do mesmo alojamento, né? Que você e o Marcelo? E até quando o Marcelo passou, né, na PRF, o pessoal falou pra ele: poxa, mas você passou na PRF, a PRF é aposentadoria integral? Não é, não sei o que era. Era uma das coisas que as pessoas mais perguntavam. Pessoas de dentro da FAB perguntavam para ele: poxa, mas, cara, eu acho muito legal o concurso, poxa, acho muito maneira a carreira, nossa, meu sonho, mas a aposentadoria integral... E ele ficava indignado, porque ele falava assim: nossa, eu fico até com raiva quando as pessoas me perguntam, falam que querem, mas
desistem, né? Deixam de estudar ou então de visualizar, de vislumbrar aquilo ali, porque a aposentadoria não é integral. E aí ele falava, cara, eu prefiro ficar 30 anos da minha vida fazendo algo de que eu goste, que eu ame, que eu vou colocar o meu melhor ali, do que eu estar insatisfeito, estar reclamando, ser mais uma pessoa ali dentro que está frustrada, né? Totalmente. Para lá na frente eu ter minha aposentadoria integral. E a gente sabe que hoje em dia tá tudo mudando. Então pode acontecer de daqui a 30 anos não ser mais dessa forma. Né? Diferente, ser proporcional, enfim. Pode mudar, não tem como. O próprio tempo de carreira vai aumentar, né? Já aumentou, vai aumentar. Já aumentou. Né? A questão da aposentadoria tá nesse mesmo grupo, né? E outra também, né? A gente, assim, claro, o dinheiro ele é importante, ele é, enfim, né? O que nos estrutura aí pra gente seguir. A nossa vida, né? Saúde, alimentação, enfim, educação, tudo, né? Advém disso. Mas não é só isso, né? Eu não conseguia mais conceber a ideia de que se eu ficasse ali mais 20 e poucos anos, né? Porque eu fechei ali perto dos 10, eu ficaria mais 25, vou botar aí 23 anos, né? Então eu viveria quase uma vida inteira de novo. Eu saí da fábrica com 26, né? Eu ficaria mais 25 anos, eu viveria quase com uma vida de novo. A minha vida, né? Para partir daquilo ali ser feliz, isso é inviável, sabe? Porque justamente eu estava infeliz, muito infeliz. Né? Infelizmente, porque não precisava ser assim, mas as condições pelas quais eu estava, as condições nas quais eu estava inserido, né? O ambiente que estava sendo proporcionado para mim naquele momento, naquela unidade, naquele lugar, era de total infelicidade. Então, tudo, tu podia ser transferido, tu podia procurar outro lugar, ok, poderia, né? Mas quando tu não vê essa grande mudança em outros lugares, por mais que mude, não mudava tanto, sabe? Não conseguia conceber a ideia de ficar mais 20 e poucos anos para depois daquilo ser feliz, cara. Sabe? A vida é um sopro, sabe? Acontece qualquer coisa assim, contigo, com a tua família e tal, e tu vai pensar, cara, valeu a pena, sabe? Sim. O que eu fiz nesse meio tempo? Com certeza. Com certeza. Foi uma das coisas. Sabe, vale a pena o risco? Vale a pena o risco de ser mais 23 anos infeliz para depois disso ser feliz? Sabe? Não... Eu acho que é muito arriscado colocar essa expectativa em algo tão distante e colocar tanta coisa em jogo aí, tua saúde mental, as tuas realizações profissionais, tuas realizações pessoais, a tua vida, né? É a tua vida que tá ali. Então, assim, vale a pena esperar tanto tempo para depois daquilo tu ser tu de verdade? E eu não queria mais correr esse risco. Eu gosto muito de falar que, para mim, né, é uma metáfora que eu uso, o trabalho ele é igual a um casamento. Então, pelo menos eu não consigo me imaginar casada com alguém que eu não consigo conversar, que eu não estou feliz, que eu estou sempre insatisfeita, que eu estou reclamando, que eu não consigo, por mais que eu tente, eu não consigo fazer mais. Eu não consigo. E não é por culpa tua também, né? Exatamente, porque tem um teto ali. Eu não consigo ultrapassar. Sim. Então, isso era uma coisa assim que mexia comigo também. Sim. O Danilo falou assim, Babi, você fala sobre viver com propósito. Quando foi que o propósito de vocês deixaram de ser a carreira? Hoje vocês acham que o propósito... deixa eu ver se eu entendo. Hoje, vocês acham que o propósito que sustenta a escolha de vocês é suficiente? Totalmente. Totalmente. O meu propósito hoje, né? Sustenta a minha escolha totalmente. Totalmente. Com certeza. Hoje eu tenho segurança, autoconfiança suficiente de passar por um momento difícil, porque agora eu estou morando na Argentina, né? Eu estou longe de toda a minha família, eu vim para cá sozinho. Eu vim pra cá pra estudar medicina, que sempre foi meu grande sonho. Sem falar espanhol direito, sem conhecer ninguém aqui. Do dia pra noite, foi tudo muito rápido. Então a gente passa por situações complicadas, né? Eu tô aqui há pouco tempo, tô aqui há 4 meses, mas já passei por algumas poucas e boas. Mas eu tenho autoconfiança suficiente de passar por isso e pensar, cara, eu tô aqui pra viver o meu sonho. Então essa situação difícil, ela acaba sendo menos difícil. Né? Exatamente. Porque quando a gente tá bem... Quando a gente tá bem, quando a gente tá de boa, a gente não questiona nada.
né? Sim. Quando a gente tá na tranquilidade, a gente não repensa nada, a gente não revê nada. Mas quando a gente tá no buraco, quando a gente tá na merda, né? Com perdão da palavra, aí a gente questiona tudo. Tipo, o que eu tô fazendo da minha vida? Né? E quando eu passava por esses momentos na FAB, que era quase todo dia, de pensar, cara, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Porque isso tá acontecendo de novo. Esse problema que já aconteceu 20 vezes nos últimos 30 dias tá acontecendo de novo e nada foi feito perante a isso. Ninguém ouviu o que foi dito, ninguém resolveu nada. Então tu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tinha um porquê estar ali, sabe? Então eu acho que quando tu tem o teu propósito, né, que é uma palavra que tu usa bastante, comentaram aí, é isso, sabe? O propósito pra mim é isso. É eu ter autoconfiança suficiente de passar pelo momento difícil e saber que eu tô no caminho certo. Que eu tô fazendo o que eu sonho, o que eu quero e o que me faz feliz. Com certeza. O propósito, ele te dá aquela base, né? Ele te dá aquele sustento. Então, é justamente isso. Quando você está passando pela dificuldade, pelo problema, pela situação ruim, pela adversidade, você olha com outros olhos. Porque você enxerga além, né? Você enxerga além daquilo ali que você está passando. Tu tem um porquê de estar ali, né? Tu tem um porquê, exatamente. Exato. Agora, quando você não está vivendo aquilo ali, você não está enxergando um propósito, um fim naquilo ali, já fica mais complicado. Porque aí você, putz, mas qual é o fim? Aonde vai chegar? Exato. Vai levar aonde? É pra quê? Exato. Né? E como a gente falou antes, né? Problema sempre tem, né? Problema sempre tem. Em todo lugar, em toda empresa, em toda corporação, em toda... Enfim, sempre tem problema. E tá tudo bem, né? Eles acontecem para ser superados, para ter alguma melhoria depois daquilo ali, né? Tirar algum proveito daquilo. Mas quando esses problemas se tornam a regra e não a exceção, não tem como viabilizar isso, sabe? Não tem como. E outra coisa, você não tinha, né, perspectiva de crescimento lá dentro. Você se via no lugar de um oficial, por exemplo? Não, nunca. Não, né? Não, nunca. Por vários motivos, por vários fatores, né? É uma das coisas que, assim, também, que eu aprendi isso com o Joel e ele falava. Quando você percebe que você não tá ali naquele trabalho, né, ideal para você, quando você também não deslumbra, né, não visa crescimento ali dentro. Então, você não sente nem a ambição de crescer ali, né? Você não sente nem esse desejo de avançar ali dentro. Então, olhar para o superior e não desejar o cargo dele já é um sinal para você. Será que eu gosto disso aqui mesmo? Será que eu quero exercer isso daqui? Porque a vida é crescimento. Hoje você está no patamar e é natural que daqui a algum tempo você avance. Então, se você não quer, né, tá nos próximos degraus ali, é um sinal de alerta. Eu acho que a própria dinâmica, né, dentro da instituição acaba que te priva um pouco disso. Porque daí tu sabe que, eu quero ser oficial, eu vou ter que fazer um concurso, eu vou ter que ir para outra unidade, vou ter que ficar tanto tempo lá, depois eu não sei para onde eu vou ir, eu vou ficar à disposição. Assim, tem gente que se coloca à disposição disso, tá tudo bem, né? É muito necessário, é legal que isso aconteça, mas eu acho que grande parte das pessoas hoje em dia não tem essa disponibilidade, sabe? De ficar à disposição, de morar em qualquer lugar, a qualquer momento, sem ter uma garantia de que tu vai conseguir voltar, né? Daí tu tem filhos, tu não quer estar transferindo teus filhos de lugar para lugar toda hora. Exatamente, sabe? Tu tem a tua família, tu tem um cônjuge. E aí, sabe? Como vai ser? Então, eu acho que por mais que às vezes a pessoa queira estar naquela posição do superior dela, almeja aquilo, ela vai se privar dessa ambição por conta das consequências que ela sabe que virão, né? E, sobretudo, das inseguranças que ela tem perante a isso. Como que vai ser o serviço depois? Eu vou realmente desempenhar a minha chefia ou eu vou ficar num hotel de trânsito sem motivo nenhum, sem saber o porquê que eu tô lá, sabe? Então, assim, eu acho que, como eu falei antes da questão do brilho, né? Eu acho que, infelizmente, a instituição acaba sugando tantas coisas e a ambição é uma delas, né? Ela suga essa ambição, porque não vale a pena ter essa ambição, porque eu não sei aonde isso vai me levar. E Neves, me diz uma coisa. Pra quem não sabe, né, gente? Eu chamo ele de Neves porque a gente é da mesma turma. De mesma turma de sargento, e a dele é Neves, então só sai Neves. Aliás, o pessoal chama de João. Na vida civil, vamos dizer assim, né? Os amigos da vida civil, sim. E os amigos da vida militar sempre foi Neves. Já acostumou, né? Porque eu só consigo falar o Neves, o Neves.
E eu Sem também problema. agora eu adotei, né, o sobrenome Neves do meu marido, então também Ah, somos Neves, somos família Neves. tamo junto. E vem cá, quando você tomou sua decisão, Neves, você assim, conversou com a sua família, ou sua família já sabia, ou você só comunicou e falou, ó, tô saindo esse ano? Como é que foi? A minha decisão foi totalmente sozinho, 100% sozinho. Aham, Mas aí entra o meu maior e grande privilégio que eu tenho na minha vida, que é a minha família ser quem a minha família é. Né? Eu não precisei legal, falar nada para eles para receber todo o suporte que eu precisava. legal, Eu só comuniquei a legal, minha decisão porque eu sabia que eu seria acolhido, independentemente da decisão que eu tomasse. Né? legal. Eu acho que quando eu falo de privilégio, é justamente a isso que eu me refiro, né? Existe muito A respeito, essa então, né? situação fora do normal, assim, digamos, né? Fora da regra, Aham, né? O meu grande legal. privilégio é a minha família, né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba tendo, a pessoa tem o privilégio da segurança econômica, financeira para sair, né? Eu posso sair porque de algum lugar tem um dinheiro aí que vai me manter. Sim. Essa segurança eu não tive, não tenho. E acaba que para mim não tem problema, porque a segurança que eu tenho da minha família, o privilégio da minha família é tão grande que eu sei que a merda que der, onde eu tiver, eu tenho para onde voltar, Que sabe? Eu legal. tenho para onde voltar, eu tenho onde pedir, bater na porta e pedir um cantinho para dormir que Sim. eu sei que vou ter, Posso sabe? entrar, posso Então, dormir aí? exatamente. Sim, Então eu não precisei legal. falar nada para ninguém. Eu tomei a decisão sozinho e depois eu só contei. Também não levei para dentro do trabalho, Uhum. porque não via suporte nenhum. Eu saí da FAB sem ser chamado, sem conversar com ninguém, desde o momento que eu tomei a decisão de sair. Ninguém me procurou. Não Entendi. esperava isso, né? Porque minhas expectativas com a FAB já estavam muito baixas. Mas Uhum. eu acho que um sargento de carreira pedir para não reengajar, né? Pedir para sair, e em nenhum momento um setor pessoal, recursos humanos, te chamar para conversar, é grave, sabe? Comigo Porque não. é uma Também, pessoa que tem é uma sim. pessoa que está indo embora, é um concursado, né? É uma pessoa que desempenha um Uhum. trabalho dentro da tua unidade, né? Quem vai trabalhar no lugar dela? Por que ela está saindo? Eu Uhum. saí por uma decisão pessoal. Uhum. Mas e se eu tivesse passando por uma situação De depressão, né? exatamente externa que tivesse me influenciando a tomar essa decisão precipitada? Ou alguma coisa Uhum. dentro do trabalho? Não sei, não aconteceu comigo, mas a pessoa está sofrendo algum tipo de abuso de poder, Sim. sabe? Está sendo ameaçado. E ela decide sair por conta disso. Ninguém te procura. Ninguém vai Caso, tentar. falando, Eu, por mim, assim, também não falaram comigo. nada que me falassem me faria mudar de ideia. Mas Sim, com certeza tem gente que, se fosse chamado para conversar, colocasse as cartas na mesa, explicar a situação, poderia acabar ficando, sabe? Então sim. eu acho que a instituição não ter nenhum mecanismo, não ter nenhum protocolo com relação a isso é muito grave. E exemplifica muito dessa questão que eu estava falando do amador, do Uhum. amadorismo dentro da instituição, sabe? Assim, Sim. é normal as pessoas saírem, todo ano sai, né, gente, do mesmo jeito que entra. Já houve tempo suficiente para rever esses conceitos e criar novos protocolos para que as Uhum. coisas fiquem mais adequadas. E isso não é Uhum. feito, né? Quando a situação se repete todo ano, todo mês, enfim, periodicamente, e ainda assim a instituição não cria maneiras de tratar isso, não vou dizer nem resolver, mas tratar a situação, para mim é mais uma prova do amadorismo que tem dentro da instituição. É. No meu caso, falando por mim, realmente também não teve essa preocupação, digamos, né? Nada, Esse nada. cuidado de, Nem um vamos obrigado. conversar com ela, vamos Nada. conversar, vamos chamar, né? Para de repente estar passando por alguma situação e tudo. Exato. Comigo não Nada. aconteceu. Não sei se também porque quando eu comuniquei minha decisão à chefia, eu já também demonstrei uma segurança, né? Uhum. Então, eu não sei se de repente passaram para a chefia já filtrou para chegar em mim, né? De repente, Uhum. essa ideia de conversar com ela e tudo, pode Sim. ser, mas Não, não eu chegaram em mim. assim. Não Não, eu chegaram em tenho mim. que fazer eu faço um adendo aqui, né? Porque na minha decisão de sair ali nesse período até ir embora, eu tive uma despedida muito significativa, muito afetiva, que eu sempre vou levar para minha vida inteira, mas isso foi graças a pessoas específicas que se despediram de mim e fizeram um evento para que eu fosse embora com essa lembrança, né? Sim, Inclusive, não sei se está assistindo aqui, o Sargento E. Augusto e o Sargento Pinheiro Machado são que meus legal. irmãos
da minha vida para sempre vão estar comigo. Foram, claro, tem várias outras pessoas aí, mas eu destaco os dois porque eles fazem parte de muito antes já, né, muito antes da despedida ali, né, da minha carreira, e são pessoas importantes da minha vida pessoal. Mas essas pessoas fizeram uma despedida para mim que foi incrível, maravilhosa, sempre vai estar no meu coração guardada, mas a instituição não fez nada. A mesma não me chamou para coisa oferecer um copo de água, não me chamou para agradecer, não me chamou para me mandar a merda que fosse, nada. Eu fui embora como se eu tivesse ido embora no expediente. Sim, sim. No meu caso, a minha sessão pessoal também, que nem você falou, né? As pessoas específicas, e aí pessoas da minha sessão fizeram questão de fazer a despedida, fizeram até um bolo para mim, salgadinho. Um colega até trouxe coisa para colocar o molho do cachorro quente, assim, sabe? Aquela coisa do rancho, até esqueci o nome agora. Mas, assim, bem legal, sabe? Então, assim, as pessoas, né? A questão da instituição, de fato, não teve. Nada. A conclusão que eu chego é que vocês são imensos para um espaço tão pequeno. É tentar compactar um oceano em uma garrafa. Vocês são incríveis. Muito obrigada. João, cirúrgico com as palavras, com certeza. Olha aí, né? ó, obrigado. Tudo bem. A política é diminuir a gente tenta. a carreira. Sim, a política é diminuir o efetivo de carreira, tanto que eles têm aumentado a oportunidade para os temporários, né? Sim. Mas aí a gente faz isso com procedimento, né? Não expulsando as pessoas por serem infelizes no trabalho. Acho que tem formas, né, da gente... Eu acho que tem formas da gente reduzir o efetivo de carreira. Né? Assim, tudo bem, eu concordo que essa é a intenção, é legal. Mas, né, a gente cria novos procedimentos para que isso seja feito e não façam que as pessoas cheguem perto de entrar em depressão para ir embora, né? E daí, por conta disso, diminuir o pessoal de carreira. Né? Inclusive, eu acho que esse é, assim... Se eu pudesse destacar um remorso, né, que eu tenho, assim, vamos dizer assim, da Fábio. Mas é verdade, gente, né? essa foi ótima. É verdade, né? Fazer o quê? Eu acho que tá muito ligado a isso que a gente tava falando agora, né? Dessa questão da pessoa sair. Um remorso, assim. Tenho poucos remorsos, né? Como eu disse antes, eu guardo esse período com muito respeito, muito carinho para mim. Isso faz parte de quem eu sou e vai estar comigo para sempre, né? Eu sou muito feliz, satisfeito com a pessoa que eu sou hoje. Tô muito. Isso demorou muito para acontecer, foi muito entendimento, terapia. Né, Neves? Não foram 9 meses, foram 9 anos. Exato. Não é? Então eu sou feliz. Né? A gente não deu um piti, vou sair. Não, né? Não, exatamente. Eu tô num processo, né? É. Então, se eu sou feliz, se eu sou feliz com a pessoa que eu sou hoje, se eu sou satisfeito com a pessoa que eu sou hoje, eu sou grato a todas as experiências que eu vivi. Porque foram graças a essas experiências que eu cheguei onde eu tô. Então, se eu não tivesse vivido esses 9 anos dentro da FAB, eu não seria quem eu sou hoje. E eu não estou disposto a trocar a pessoa que eu sou hoje por outras possibilidades. Então, sou grato por esse período. Mas um remorso que eu levo comigo é a FAB, a instituição, ter quase chegou perto ali de me fazer eu me tornar uma pessoa insegura. Foi muito perto disso acontecer, né? Porque quando o teu trabalho não é suficiente, quando o teu esforço não é suficiente, quando o teu setor não anda pra frente, tu tá ali botando a cara todo dia. Exatamente. Quando tu tá te jogando de uma sessão para outra, quando tu não tem voz, quando tu não tem espaço, o teu setor sai 10 pessoas e eles mandam 2 pessoas para suprir aquele espaço, sabe? E daí tu chega mais cedo, vai embora mais tarde e ainda assim dá problema e a culpa é tua. Então, tu acaba vendo pessoas, muitas pessoas sendo reconhecidas, recebendo medalhas e prêmios e tal, e tu sabe que essas pessoas não são as pessoas certas para estarem ali. Tu vê colegas teus passando por situações muito delicadas na vida deles e sem receber o mínimo de amparo, de acolhimento. Então, isso tudo faz com que tu se sinta incapaz, incompetente, ineficiente. E isso aí te torna uma pessoa insegura. Então, alguém que sempre tive tanta confiança em mim mesmo, né? E hoje em dia que sou tão feliz com a pessoa que eu sou, tão seguro de mim, tão satisfeito com as minhas escolhas, ter quase me tornado alguém inseguro por causa de
um ambiente de uma instituição, isso é muito sério, muito grave. Então, esse é o remorso que eu levo comigo. A instituição ter quase feito, quase conseguido me fazer tornar alguém inseguro. Não, e uma coisa que eu gosto de falar também, né? Você percebeu, da mesma forma que eu, que você não ia mudar o ambiente. Aham. Você não tinha esse poder de mudar o ambiente. Então, a sua Sim. solução foi mudar de ambiente. Ambiente, Né? sim. Porque a questão O problema é que cultural. o caminho, né, até a gente perceber que a gente não é capaz de mudar, é muito difícil. Porque o Com natural é a gente certeza. trazer para nós, né? O Sim, trabalho tá ruim, o trabalho tá mal feito por culpa minha, sou eu. né? O Sou eu. setor não anda para frente porque a culpa é minha. É difícil tu perceber que a culpa não é tua. Aí é virada Com de chave, certeza. né? O problema é É, quando tu não verdade. consegue ver isso. E daí tu se torna uma pessoa É. insegura, né? Tu se Mas torna é justamente isso o que eu culpado. falei. É um processo. Exato, é um Isso. processo. Você passou pelo processo. Eu passei Uhum. pelo processo. As pessoas às vezes querem a gota d'água, né? Elas querem a diquinha, o Sim. milagrezinho, a formulazinha. E não existe. Não existe. É uma percepção, é um período de autoconhecimento muito grande. Você vai passando pelas experiências. E hoje eu vi até uma metáfora que eu gostei muito, que a experiência é como se fosse uma martelada. Então, a cada experiência, você dá uma martelada naquilo ali. Você vai Uhum. fixando Uhum. determinadas ideias na sua cabeça, né? Sim, vai Então, a moldando, cada né? que você vai vivendo, você vai dando uma martelada e vai fixando aquilo ali. Não, bom, isso aqui é isso mesmo. Não, isso aqui é isso mesmo. E você vai começando a ter essa percepção de olhar de fora também. Não é só Uhum. colocar para si, que nem você disse, né? Você vai achando Sim. que você não é capaz, que você não sabe o Uhum. suficiente, que você Sim. não é um bom profissional, que você não tem talento. Isso. Eu era uma pessoa que, por muito tempo, eu acreditava que eu não Uhum. tinha talento, Sim. Passou mesmo né? comigo. Passou Entendeu? mesmo Eu comigo. olhava e, putz, Passou eu mesmo não comigo. devo não ter talento aqui, não é possível, Sim. Eu tô há né? tanto tempo fazendo tantas coisas e ainda assim eu não sou o Bom em nada. cara pra nada, eu não sou bom em nada, né? A culpa é minha, né? Porque eu não estou sabendo fazer isso, né? Uhum. Mas aí quando tu consegue perceber que na verdade tu não tem o mínimo de suporte, de ferramentas, de conhecimento para fazer aquilo, é óbvio que não vai ser bem feito. E daí a gente volta naquela concepção que eu tive antes de sugar, né? Uhum. Sugar a minha autoconfiança, sugar a minha vontade de mudar, sugar a minha vontade de ser diferente, de ser Entusiasmo, positivo. ambição, Exato, exato. E aí tu fica apático, sem brilho, sem brilho. frustrado. Exatamente. Exatamente. E me diz uma coisa, qual foi seu sentimento quando você acordou pós-baixa? Alívio, Alívio? alívio. Um suspiro, assim, tirar um peso das costas. Eu não me Legal. arrependo, eu saí em novembro, né? Não teve Uhum. um segundo que eu me arrependi de ter saído desde o momento que eu saí. É, isso que eu ia perguntar agora. Se você teve Não, algum arrependimento, se em algum momento você. não. Nem durante um segundo. Todos os dias que eu acordo, desde que eu saí, eu tenho certeza que eu tive a decisão correta. Que eu precisava fazer naquele momento. Legal. Também não me arrependo de não ter saído antes. Eu devia ter ficado esse tempo que eu fiquei, volto a dizer. Essa questão Legal. de configurar a pessoa que eu sou hoje, ter as experiências que eu vivi para trazer para quem eu sou hoje agora. Mas eu não me arrependo nem um segundo de ter saído. Eu saí na hora certa. E eu saí porque eu precisava sair. Não Sim. tinha mais espaço para eu ficar dentro da FAB depois daquele último dia que eu fiquei. Legal. A minha percepção é a mesma que a sua, assim. Eu já tinha vontade também de sair antes, mas eu tenho certeza de que eu saí na hora certa. Eu Uhum. saí no momento que eu tinha que sair, eu precisava viver as coisas que eu vi lá dentro e toda a bagagem, toda a Perdão, maturidade. eu tô rindo do comentário, não tô rindo da. Perdão, É parece que o eu tava que ele rindo da. falou? Papo muito cabeça, pena que não posso comentar livremente. Eu leio Abraço, também, aí eu Aragão. fico assim, deixa eu terminar de falar. A esperança é iluminar um pouquinho, porque pelo menos um filtro para aqueles que estão abaixo. Certeza. O Danilo disse. Por isso acredito no que direciona o seu trabalho, Babi. Você desenvolveu um sentido e significado por trás de escolha profissional. Com certeza. A importância que o trabalho exerce na vida de alguém sustenta e potencializa as habilidades ou adoece o que há de bom. É, gente, trabalho é coisa séria. A gente passa Perdão, a maior eu te parte do tempo que a interrompi. gente está acordado trabalhando. Não sei se vocês Sim, pararam para pensar nisso. A totalmente. maior parte do tempo da vida adulta, você está trabalhando.
Então não é algo para você achar que eu tô muito infeliz, eu tô chateado, eu tô inseguro, eu me sinto mal, eu enxergo o pior que há em mim e tá tudo bem. Todo mundo sente Uhum. isso, é normal. Mas você tem que tomar muito cuidado com o que é comum e o que é normal. E isso não é Uhum. normal. Não Não é é normal. normal estar infeliz ali, não é Uhum. normal você não querer acordar para ir trabalhar, não é Nossa, eu ia normal. usar esse exemplo agora. Não é Eu ia normal usar esse você exemplo querer agora. só sexta-feira e o final de semana é aquele. Eu ia Eu usar. fiz a live com a Dayana semana passada, ela era até piloto de helicóptero da FAB, Uhum. e ela falando, né? Você tem que tomar cuidado com os 3 Fs, que é feriado, férias, final de semana, Ah, né? sim, viver Porque se pensando. você vive só dos 3 Fs, tem alguma coisa errada. Claro. Não, A sua vida não eu pode se ia, eu resolver ia falar, eu ia usar esse exemplo que tu comentou de acordar. de acordar. Eu trabalhei desde dos 15 anos, trabalhei enfim, fui desde caixa de supermercado até assistente de floricultura. E Legal. durante a escola também, 01 de especialidade, trabalhava no CTG, comissão de formatura, estudava e, enfim, sempre me dediquei muito a tudo que eu fiz, independentemente de eu estar satisfeito com aquilo ou não, né? O meu Sim, esforço, ele tem que ser máximo em tudo que eu emprego, né? com certeza. Meu lazer, eu vou aproveitar ele da forma mais intensa possível. O meu trabalho, eu vou lidar com ele da forma mais intensa possível. Os meus estudos, eu vou lidar com ele da forma mais intensa possível. E ainda assim, durante os meus últimos 2 anos de carreira, houve dias que eu acordei e eu questionei. Se eu não for hoje, o quanto problema isso pode gerar para mim? É E eu complicado. ver isso acontecendo comigo, em perspectiva, hoje em dia eu vejo que isso aí é completamente anormal, Com grave, certeza. problemático. Existe uma Gravíssimo. luz vermelha piscando em cima, tipo assim, eu não sou essa pessoa. E eu fiz isso. Eu Gravíssimo. fiz isso. Eu acordei e pensei, o quanto pode dar errado eu simplesmente não aparecer no trabalho hoje. E as pessoas Isso é acham muito que grave. por elas enxergarem isso tanto, né, ao seu redor, que pelo menos acontecia, eu percebia isso, as pessoas ali reclamando o tempo todo. E não é porque são pessoas ruins, pessoas Uhum. mal-humoradas e tal, não é isso. Mas é porque acaba achando que o comum é normal. Isso. É comum, tá todo mundo reclamando Sim, mesmo, é ruim e tal. exato. Só que não param para olhar para dentro. E Sim. é por isso que eu É, falo tanto. Você precisa se conhecer. e é bem isso que tu falou, né? Não são pessoas mal-humoradas, pessoas Né? de mal com a vida, mas muitas vezes se tornaram essas pessoas. Sim. Né? Eu conheci pessoas que eram pessoas, volto a dizer esse termo, apáticas, né? Que é a palavra Uhum. mais correta que eu consigo encontrar dentro do quartel, e do portão para fora eram outras pessoas. Porque quando elas entravam lá dentro, elas viravam uma chave, tipo, é aquele ambiente que eu não posso ser eu e eu não. Personagem. Exato. E era um personagem pior do que a versão real Sim. dela. Né? Isso é triste. Porque se tu Isso. veste um personagem em alguma medida que seja mais eficiente, mais pragmático, mais Uhum. organizado, e daí quando tu sai, tu relaxa, beleza, sabe? Ok. Mas quando o teu personagem do trabalho é uma versão pior do que tu, uma versão triste, uma versão sem brilho, Amargura. apática, amargurada, isso é muito, muito grave. Muito grave. Muito grave. Com Muito grave. certeza. Com E eu certeza. volto a dizer a questão da instituição, né? Já houve o tempo que isso passava sem ser percebido. A gente está em 2022, né? As coisas mudaram, o mundo está andando. Então, tu vê uma pessoa assim, é responsabilidade do trabalho acolher essa pessoa. Claro. Ela trabalha lá dentro. Ela, independentemente de ter sido concursada ou não, ela presta serviço lá dentro. 8 horas, no mínimo, do dia dela, ela está lá No dentro. mínimo do dia dela. Ela merece, é direito dela ter esse acolhimento. Então, chama para conversar, encaminha para o psicólogo, chama Uhum. o chefe da pessoa, tenta entender o que está acontecendo. Não trata aquela pessoa como um número qualquer que daqui a pouco vai melhorar. Cara, problemas acontecem. A gente trabalha num ambiente onde tu tira serviço armado. E somos seres humanos acima de tudo, né? Exato, lidando com vida de pessoas. Pode ser um controlador de tráfego aéreo, pode ser um piloto, pode ser uma pessoa que trabalha no hospital. Depois tu vai tirar serviço no final de semana, tu está usando uma arma. Então, assim, é um ambiente delicado. Então, merece ser tratado com
diferença também, com uma diferenciação positiva, né? Com mais atenção. E não ser assim, porque sempre foi assim, né? A gente ouve muitas frases, sempre foi assim. Daqui a pouco muda, daqui a pouco melhora, daqui a pouco passa. Toda essa distinção, né? É o comum e o normal. Não, é normal, é normal, é normal. Mas não é normal. Não é normal. Exato. Não é normal. E Neves, você, ao longo desses anos, né? Você foi, assim, conhecendo os seus talentos? Você foi identificando em você talentos ou não? Ou depois que você saiu, que você foi... Sim. Com relação à Fábio, vamos dizer assim, se ela me ajudou a perceber esse tipo de coisa? Ou tu diz de forma geral? De forma geral. Não, eu acho que sim. Inclusive, eu gosto de destacar sempre quando eu falo da Fábio que tem talentos meus que foram potencializados dentro da Fábio, dentro da vida militar. A questão do pragmatismo, a organização, né? Eu costumo brincar, eu tô morando em outro país, eu tô em outro rolê, totalmente diferente, mas eu ainda acordo de manhã. Eu tenho minha rotina igual todos os dias, assim. E eu acho que isso foi potencializado pela vida militar. E eu sou muito grato a isso, né? Eu tenho minha comidinha feita ali domingo e quarta-feira durante a semana. Eu acordo de manhã, arrumo minha cama, eu saio para correr. Depois eu volto, eu estudo, eu almoço. Eu tenho o meu intervalo de lazer, depois eu volto a estudar. Sabe? Então, assim, isso tudo eu acho que já existia em mim em algum lugar, né? Mas a Fábio potencializou isso, né? O pragmatismo também, eu acho que é a questão mais lógica, mais prática, mais direcionada, assim. Não que eu ache que isso represente a Fábio hoje em dia. Infelizmente, é muito mais imagem do que de fato, né? Eu acho que não são valores que de fato são representados dentro da Fábio. Mas, em mim, deu certo, sabe? Como a gente falou no início, o período da escola ali, ele é muito simbólico, ele é muito significativo na nossa carreira, né? Então, nesse período aí que eu acho que eu desenvolvi essas habilidades todas a qual eu me refiro agora. Né? A questão do estudo, focado e por longos períodos também, em situações às vezes adversas, né? É uma coisa que a gente aprende lá na escola e eu acho que eu consegui potencializar isso em mim e ainda levo hoje em dia, né? Então, sim, considero que eu descobri talentos meus. Ainda vou descobrindo, né? A gente vai mudando muito, a gente vai se descobrindo uma pessoa diferente também, né? Não vou dizer que é um talento meu, mas assim, essa questão da conversa, do diálogo, do entendimento, foi algo que eu não achei que eu tinha, e depois trabalhando no hospital, por tirar serviço na ouvidoria, foi algo que começou a chegar muito em mim, de que eu tinha uma sensibilidade, um tato social, e eu sempre me considerei alguém mais prático, mais lógico, né? Mais assim, fora das pessoas e mais nos processos. E depois não, eu vi que talvez tenha algo assim que é mais pra esse lado, uma coisa mais tete a tete, uma coisa mais de contato. Conexão, sabe? Com as pessoas. Isso. Entendi. Então, sim. Legal. Sim, tive esse... E você, como você enxerga assim a sua vida aqui fora? Como é que tá sendo a sua visão? Desde o dia que você saiu até Incrível. hoje. Incrível. Eu vou começar a estudar ainda, não comecei ainda, né? Eu tô ainda em processo de matrícula, de inscrição, mas já estou estudando como se aluno fosse para coisa que a gente aprende também, né, na escola, né? Antecipar as coisas, né? Então já estou estudando, mesmo sem estar matriculado, eu já estou estudando para o semestre que vai começar. Sim. E hoje em dia eu vejo que as coisas estão andando, sabe? É um outro sentimento que a gente não chegou a comentar em nenhum outro momento da live, mas a minha vida tá em muitos aspectos parada quando eu estava na Fábio. E agora eu vejo a minha vida voltando a andar. Né? Legal. Pra frente. Importante também, andar pra frente. Claro. Então eu vejo as coisas acontecendo, eu vejo as coisas mudando, eu vejo as coisas evoluindo, né? Eu perdi aquele sentimento de ver as coisas paradas. Porque isso acontecia todos os dias, a todo momento, em todo o serviço, em todo expediente. As coisas paradas, as coisas não andavam, as coisas ficavam no mesmo lugar e os problemas que a gente tinha na sessão eram os mesmos, os problemas no hospital eram os mesmos e nada andava para frente. E isso reflete na nossa vida também, né? Tem uma questão de uniformidade aí, né? Quando a gente começa o que eu falo, né? Da roda da vida. Coisas, exato, a gente começa a movimentar as coisas, tudo vai se movimentando.
Sim. A inércia, né, explica isso. A gente vai parando, tudo vai parando. Então, assim, a minha Vai, vida, em muitos sentidos, estava parada. Uhum. Estava fechada. Estava, assim, como se estivesse solidificando. E agora eu vejo as coisas voltando a fluir. Voltando a andar. Legal, legal. E Neves, o que que você acredita que seja sucesso para você? Sucesso. Sucesso. Eu acho que vai muito da questão também do que a gente estava falando do propósito. Assim, eu acho que são muito parecidos, né? Eu acho que é tu ter a tua autoconfiança, autossegurança suficiente de passar por momentos difíceis e saber que tu tá no caminho certo, sabe? Legal. Saber que tu tá indo atrás do que tu realmente acredita, do que tu realmente confia, do que realmente te representa, né? Eu tô trabalhando hoje, a gente não chegou a comentar também em outro da live, eu acho que eu falo demais, eu acabo me perdendo. Mas eu tô trabalhando hoje, toda quarta-feira eu trabalho num santuário de animais resgatados, numa cidade Olha, próxima a Buenos Aires aqui. São 450 animais resgatados da indústria, de situação de exploração, enfim. uhum. E todas as pessoas que trabalham lá, elas trabalham de graça, né, num serviço voluntário. Elas trabalham puramente e unicamente por propósito. Por servir. Eu falei sobre Não isso tem hoje. É o ser- nada lá a mais do que isso, Você não recebe né? nada, hein? Nada. Quer Aliás, você dizer, recebe, porque eu acho que muito quando você serve, você isso. recebe muito mais. É o que eu falei Porque não hoje, até tem fiz um nada que mova aquelas é, pessoas ali, eu exato, incluso, se não for o propósito. Não tem exato. dinheiro, tu não vai ganhar uma estadia não sei aonde, nada. É o teu Nada. propósito. Então, quando tu sai de um ambiente que tu, em tese, teria propósito, porque as pessoas, né, enfim, Uhum. nós vamos servir a pátria, servir a nação, e existe Sim. várias frases de efeito, impacto, e nada disso realmente é posto em prática. E tu vai para um lugar onde as pessoas única e puramente trabalham por propósito, O propósito. tu vê assim, isso para mim é uma vida de sucesso, sabe? E não tem Tu glamour, ter a né? possibilidade. Não Não, é pelo glamour, é pelo não, propósito, é pelo exato. servir, é pela doação, é por Isso. dar sem É receber em por troca, mas é por dar acreditar sem naquilo receber ali, em troca né? Seja o que financeiramente, porque for, você cresce muito, seja né? o que for, Serve e claro. cresce. Seja o que for, sabe? Mas eu acho que tu te enxergar no que tu faz, tu se sentir representado em todos os sentidos. Aqui eu posso falar tudo que eu penso, posso ser quem eu sou, posso defender as minhas ideias, eu posso... Enfim, eu acredito nisso e isso me representa. Então, tu Legal. conseguir, em algum momento da tua vida, tomara, né? O bom é que seja mais cedo possível, né? Mas Sim, com certeza. quando hoje em dia eu me enxergo nesse caminho, indo em direção cada vez mais a isso, em trabalhar com o que eu acredito, me sentir representado, me ver no meu trabalho, é sucesso. Legal, Isso legal. para mim é Você sucesso. quer um pedacinho de você naquilo ali, né? Exato. Isso é Exato. muito legal. Eu falei isso hoje na caixinha, eu falei, abri a caixinha de pergunta e eu falei, gente, eu entendi, tipo, foi uma das coisas, uma das viradas de chave muito grande para mim. É que eu ganho muito mais quando eu sirvo. Uhum. E é muito engraçado isso. Quando eu sirvo sem receber, digamos, monetariamente, vamos falar no mundo capitalista, né? Uhum. Mas eu saber que eu estou ajudando, eu saber que tem algo que eu estou conseguindo colocar o meu propósito ali, a minha missão ali, isso é engrandecedor demais. Sim. Pra mim, E não tem assim, nada. Não tem nada. Nada se compara a isso, né? Não, Eu acho que não. assim. Eu assim, tive um insight um dia lá no santuário, que foi na semana passada. Eu passei por um dia assim do cão lá. Muita força física, Aham. muito sono, porque foram muitas horas seguidas de trabalho. Trabalho, assim, o pessoal gosta de dizer trabalho Braçar. de verdade. Eu não gosto muito desse termo, Uhum. mas trabalho, trabalho. Carregar peso, Sim. carregar comida, Aham. carregar água, subir em caminhão, descer. Assim, um cansaço extremo. Vários problemas acontecendo ao mesmo tempo, simultâneos, e a gente resolvendo do jeito que dava, com pouca gente, com pouca estrutura, mas as coisas sendo feitas com entrega. No final Legal. daquele dia, indo embora depois de mais de 10 horas seguidas de trabalho, morrendo de sono, pegando transporte público para voltar para casa, eu pensei que eu nunca tinha tido um dia de trabalho tão feliz em 9 anos da FAB como eu tive naquele dia lá no Olha santuário. que legal. Que Nunca. top. Nem perto. Que Nem top. perto. De tanta realização, sabe? Que De legal. tanta harmonia entre as pessoas,
de um ambiente saudável, sadio, extrovertido. Todo mundo Por compactou. mais trabalho, exato, por mais trabalho que tenha. Legal. Eu acho que essa é isso que bota a reflexão, a minha régua tão alta, porque era um trabalho gigante, difícil de ser feito. Sim. Mas mesmo assim, é um ambiente que te retribui. Então, assim, essa sensação de tanto tempo, né, tantos dias trabalhados e em pouco tempo nesse outro trabalho ser algo tão diferente, isso é muito importante. Então, isso também representa como acredito que agora eu esteja no caminho certo, né? Que legal, que legal. E para finalizar, né, estamos aqui, ó, 1h30, tá vendo? Quando a conversa é boa, a gente nem passou sente. muito rápido. Nossa, muito rápido. E eu vou confessar um negócio. Quando eu comecei a fazer o Fora da Caserna, eu falei até com meu esposo, né? Eu falei assim, moço, será que eu consigo fazer uma live de 30 minutos? Tipo, era a minha preocupação de, cara, será que eu vou ter assunto para falar em 30 minutos? Aí tô aqui, olha, ó, acho 1h30 existe e tipo, 1h30. parece que foi o quê? 20 minutos. Aham. Nossa, muito Mas bom. a gente falou, hein? Mas falamos. Mas para finalizar, Neves, me diz uma coisa. Se você pudesse escrever um recadinho lá para o seu Neves de 18 anos de idade, um bilhetinho, o que você escreveria nesse bilhete? Difícil, hein? Difícil, mas vamos lá, vamos tentar concatenar a ideia aí. Eu acho que eu escreveria para ele um bilhete baseado numa frase que a gente escuta muito dentro do quartel. Eu escutei muito, eu acho que tu também deve ter escutado. Sim. E quem está aqui vendo a gente, que já foi militar, que é militar, deve ter escutado também. Que é quando uma pessoa decidia sair, uma pessoa dava baixa, a gente ouvia assim, ó, tal pessoa não tinha perfil. Ah, ele não tinha perfil. Ah, ela saiu porque ela não tinha perfil. Ele saiu porque ele não tinha perfil. O que tá tudo bem, em certa medida, porque realmente tem gente que não tem perfil para estar lá. Mas tem muita gente que não tem perfil e ainda tá lá. Sendo chefe, Sim. sendo diretor, sendo promovido. Então, não é bem por aí, né? Não é bem... E quando essa frase é dita, tal pessoa não tem perfil, ela vem de um lugar como se essa pessoa não tivesse chegado no nível que a FAB precisa, que a FAB... enfim, ela não conseguiu chegar lá naquele lugar. E não é bem assim que funciona. Né? Volto a dizer, vou me pegar como exemplo porque eu tô falando sobre mim aqui. Eu fiz um concurso, eu fui o primeiro, eu estive em primeiro lugar do meu estado quando eu passei, eu estava entre os 10 melhores do Brasil. Eu entrei na escola, eu fui 01 de turma durante o curso inteiro, eu fui mérito especialista, fui mérito militar, eu fui mérito intelectual. Eu fiz exame médico, eu fiz exame psicotécnico, então a FAB assinou que eu podia estar lá. A FAB disse que eu tinha as condições para estar lá dentro. Depois eu desempenhei um trabalho de quase 9 anos, dando o meu melhor, fazendo as coisas andar como dá, tendo várias funções ao mesmo tempo, funções distintas entre si, e sempre entregando muito. Então, aquele perfil de organização, de disciplina que em tese a pessoa tem que ter para ser militar, eu tinha. Como muitas pessoas que também têm, acabaram saindo. E volto a dizer, pessoas que não têm esse perfil ainda estão lá dentro. Então, eu diria para mim, vai forte, vai valer a pena, tu vai sentir muito orgulho disso tudo que tu tá passando, e eu mandaria também uma indagação pro João lá de 18 anos, que eu ainda levo aí pro pessoal que tá assistindo, que tá de repente se confrontando aí com essa dúvida do assunto da nossa live toda, as pessoas também que saíram já e estavam se duvidando, que é sim, se questione, né? Se questione se tu tem perfil, mas também se permita fazer a pergunta ao contrário. Será que a FAB tem perfil para ti? Pois é. Eu me fiz essa pergunta, eu respondi e fui embora. Então, divido aí com as pessoas. Façam as duas perguntas. Jogo aí para vocês. Façam as duas perguntas. Tem perfil? E também se permita perguntar. Será que a FAB tem perfil para ti? Legal. É isso. É porque justamente é isso, né? Que a gente comentou aqui na live, as pessoas entraram depois. Você também não ficar duvidando só de você. Não ficar olhando e achando que você é o problema de tudo. Exato. Pode ser que seja. Existe. Pode ser. Pode ser que seja. E tá tudo bem.
E tá tudo É bem. você reconhecer, exatamente. Exato, tá tudo bem. Que você não trabalha bem, é Exato. reconhecer que você Tá tudo bem. não se dedica, mas tá tudo bem. Mas Tá tudo bem. também ter essa outra ótica, né, que você falou, né? Exato. São duas perguntas, é a de lá e a de cá. Exato. Não é só Se permita fazer essa pergunta, porque isso pode ser esclarecedor demais. Uhum. Muito legal. Pessoal, vocês gostaram da live? Eu amei. Digam que sim. Eu eu gostei também. Eu achei que eu ia estar aqui meio sério? engessado. Tava meio Fiquei um pouquinho nervoso, né? Nunca fiz lives. Mas assim, né? Gostar de falar, eu falo até pelos cotovelos. Falo até demais, eu acho. Então, né? A principal, a força motora da live é a conversa. Então, estava nervoso, mas também... Olha aí, ó. Legal, pessoal. Muito amei. Você tá conseguindo ler os comentários? Tô. Eu tô só dentro de uma caneca, então eu tô lendo meio assim, ó. Mas eu tô conseguindo ler. Top demais. Amei. Achei que eu não tenho perfil para essa live. Oh. Brincadeira. Brincadeira foi, ó. Ó, mas a pergunta foi feita, então tá valendo, né? Fica a reflexão. Se a minha intenção era mandar a indagação, né? Que eu fiz a mim para os outros. Certeza. Então acredito que... Tem comentário em espanhol, ó. Tem comentário até em espanhol. Tá vendo? Aí, ó. Live internacional, hein? Live internacional. Vocês estão vendo, né, gente? Aqui olha aí, ó. A caserna não é pouca. Aí, ó. Entendeu? É isso aí. Aqui, ó. É a segunda live internacional, porque com a Bruna e com o Bruno... é verdade, né? Exatamente. Estão na Espanha. Então, o negócio não tá vendo, gente? Ó, trazendo pessoas aqui, ó, topíssimas para vocês. Olha não aí, ó. Estou no serviço. Tô até me sentindo importante. Não, eu selecionei a dedo, assim, ó. Falei, nossa, essas pessoas aqui tem que estar na minha... fora da caserna. Muito obrigado. E com certeza, quando elas aceitaram o convite, elas também pensaram assim, ó. Eu só vou aceitar porque também esse convite vem de um lugar muito especial. Ai, que legal, fico honrada. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada pela sua participação, obrigada por toda a sua entrega aqui. Adorei as coisas que você falou. Inclusive, serviram para mim também, porque eu me coloco assim, nessa disposição de aprender o tempo todo. Eu sempre fico assim, muito o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? É sempre um comando que eu tô dando para mim o tempo todo. Entende? É intencional. É intencional. Sim, o que eu posso absorver, né? Claro, com certeza, para mim também. É um bate-papo, é uma conversa. Eu estou fazendo para servir, né? Sim. Que nem a gente falou, é para o benefício das pessoas, mas eu também recebo muito. Eu aprendo muito. As coisas que vocês falam aqui me colocam muito assim em estado de, né? Sim, reflexão. Esse lugar de reflexão, total. Exatamente. Que bom, né? Assim, acho que é tão importante isso, né? Todo diálogo que é estabelecido, toda troca que é estabelecida, né? A gente se permitir, né? Se abrir e permitir receber também, né? Eu acho que isso é muito importante. Tem essa humildade, né? De estar disposto a absorver as coisas e ter também essa confiança de abrir e saber que isso vai ser recebido, né? Eu acho que isso assim, é o fundamento principal de qualquer diálogo, qualquer troca. Com certeza. Para mim foi muito legal. totalmente assim. Gente, adorei. Muito obrigada pela participação. Ele fala muito mesmo, mas meu desejo é que continue falando, inspirando com esse intelectual gigante. Deixa eu botar o coração aqui. Gente, ele é maravilhoso. Realmente. Bárbara. Alguém tá falando pra eu escutar Crazy, Crazy, Crazy. Michael Franti. Vou escrever aqui porque eu não conheço, mas eu gosto de indicações, então... Né? Vamos lá. Crazy, Crazy, Crazy. Eu gostei do nome. Gostei do nome. Vamos ver do que se trata. Depois eu tiro minhas conclusões. Sim. Muito legal. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui numa segundona à noite. Né? Segunda é um dia marcante, porque era um dia que eu refletia muito. Então, eu gosto de trazer as lives na segunda noite. Para mim é significativo. E agradeço aí a participação de todos vocês, do Neves. Eu que agradeço. Mais pra frente, essa live vai estar disponível no meu canal do YouTube, para quem quiser ir lá. Também no Spotify como podcast.
tá bom? Aí eu tô famoso! Vai pro podcast lá no Spotify, tá bom? E assim Show, que eu show, disponibilizar, eu também tô colocando aqui no Instagram para vocês. Tá show. bom, Eu também vou gente? postar no Um meu. beijo. Neves, muito obrigada. Eu agradeço o Um convite. abraço De novo, pra você. parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelas tuas escolhas, tuas conquistas, parabéns pela tua família. Eu tô de longe, mas eu tô sempre ali cuidando, tô sempre vendo, vocês são Sim, incríveis. E muito obrigada. obrigado pelo espaço aqui de estar dividindo. Para mim também é muito importante falar sobre isso, porque às vezes a gente guarda muita coisa pra gente e Sim, quando a gente bota para fora, a gente coloca as coisas em perspectiva, né? com Eu sou uma certeza. E pessoa que eu você, gosto de pensar muito sobre tudo, sim, mas muitas vezes eu não acabo dividindo coisas, né? Então a gente ter esse sim, espaço aqui de compartilhar, de enxergar, de botar as coisas em perspectiva é muito legal, muito, muito é importante e eu adorei. muito válido, com certeza. E guardar Sim, para si, né? Tipo, por que guardar para si se você pode ajudar tantas pessoas, se você claro. pode servir, né? Sim, uma Então dúvida aqui é nossa muito, pode acabar sendo uma resposta, né, para outra é, pessoa. com certeza. Pessoal, muito obrigada. Neves, obrigada. Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau.